Eu saúdo-vos com a Shalaim, que é a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo. Que ela seja com todos vós, junto com o ósculo de pureza, e que assim seja. Coloque a sua vida em ordem, porque os tempos serão maus. Os tempos são maus. Os tempos serão mais difíceis ainda. O mundo, ele está sendo sacudido. Epidemias, maldades, violências, muitos assassinatos, pai matando filhos, filhos matando os pais, catástrofes naturais, tragédias, enchentes, secas, terremotos, para todos os lados. Isto tudo é a trombeta que está soando. Arrependam-se. É tempo de se arrepender. É tempo de olhar para cima, de buscar ao Pai Altíssimo que criou todas as coisas e abandonar o pecado e se converter ao nosso Pai Supremo que tudo criou e se voltar para Ele. Mas muitos estão virando as costas, muitos estão abandonando o caminho verdadeiro e voltando para trás. Mas volte para o Pai Supremo enquanto há tempo. Volte para Ele enquanto há tempo. Vamos melhorar os nossos caminhos. Vamos nos consertar, arrepender dos nossos pecados e abandoná-los e se converter ao nosso Pai Supremo que criou todas as coisas. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, está escrito assim: arrependam-se e cada um de vocês seja imergido nas águas, em nome de Yahushua, o ungido, para remissão dos pecados. Yahushua, o ungido, ou Yahushua Homer Hushai, que é o verdadeiro nome do Messias em hebraico, mas que o sistema religioso mudou para esse nome aí que vocês falam. E também lá no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 3, versículo 2, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino do Pai. Então a mensagem das boas novas é essa: é se arrepender dos pecados, abandoná-los, se converter ao Pai Supremo que criou todas as coisas, se voltar para Ele, melhorar os caminhos, ser imergido nas águas em nome de Yahushua, o ungido, e viver uma nova vida. Por quê? Porque o pecado ele traz sofrimento. O pecado ele traz doença. O pecado ele traz tragédia para a tua vida, para a tua família, para todo um povo em geral e até mesmo para o nosso planeta. Está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Lá diz: de que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Então, 98% do sofrimento humano é causado pelo pecado. O pecado traz doença,
traz enfermidade, traz sofrimento, traz tragédia e traz até a morte. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Lá em 2 Kefa, que o povo chama de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que a terra está como tesouro reservada para o fogo e para a destruição dos homens ímpios, ou seja, dos homens que insistem em viver no pecado. Então vamos melhorar nossos caminhos, fazer mudanças, se arrepender dos nossos pecados e endireitar os nossos caminhos. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que do Altíssimo ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, isto ele colherá. Então essas catástrofes naturais que estão ocorrendo por aí, seca, tempestade em outros lugares que está arrasando tudo, tornados, furacões, terremotos, mudanças climáticas, isso tudo são alertas de que o povo está cada vez mais se afastando do nosso Pai Altíssimo que criou todas as coisas. Então vamos nos arrepender. Arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a Eretes, que o povo chama de terra, e as fontes das águas, pois ele é benigno e pronto a perdoar. Lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 3, diz que quem não se arrepende dos seus pecados perece. Lá no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz que Yahushua, que é o nome verdadeiro do Filho do Altíssimo em hebraico, ele só pregava o arrependimento dos pecados. Lá no livro de Ishayahu, que o povo chama de Isaías, capítulo 55, versículo 7, diz: deixe o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos, e se converta ao Pai Supremo, que fez o firmamento e a Eretes e tudo o que neles há, e volte-se para o Pai Altíssimo, que ele é benigno, longânimo e rico em perdoar. Portanto, abandonem os adultérios, a imoralidade sexual, pornografia, prostituição, homem com homem, mulher com mulher. Abandonem o divórcio e o segundo casamento, porque lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 18, Yahushua disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera. E quem casa com a repudiada, com a divorciada, com a largada, adultera também. O casamento é só entre pessoas solteiras e viúvas. Qualquer que casar de novo, estando seu primeiro cônjuge ainda vivo, será chamado adúltero. Está lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 2 e versículos 3. Então abandonem também a política. Abandonem o mundanismo pecaminoso. Televisão, futebol, que é tudo idolatrias.
Abandonem todas as idolatrias. Adorar, reverenciar, louvar ou suplicar a qualquer outro ser que não seja o nosso Pai Altíssimo, que criou todas as coisas, é idolatria. Fazer, possuir qualquer imagem de escultura, de pedra, de gesso, de fotografia, de desenho, de pintura, de pelúcia, de madeira, de gesso, é idolatria, não é para fazer nenhum tipo de imagem. Então abandonem também os paganismos, abandonem as feitiçarias. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz que o lugar dos feiticeiros é no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, feitiçaria, bruxaria, simpatia, ocultismo, satanismo, isto tudo está na linhagem de feitiçaria. Consultar horóscopos, que os signos, né? Consultar horóscopos, que é signos. Astrologia, lá em Deuteronômio diz que não é para vocês cometerem o erro, não é para vocês cometerem o pecado de olhar para o sol, para a lua, para as estrelas, para tentar adivinhar o futuro. Porque os astros foram criados por nosso Pai Altíssimo. Então, abandonem todo tipo de feitiçaria. Tudo isso está na linhagem de feitiçaria. Necromancia, que é consultar os mortos. Abandone os roubos, abandone os furtos, abandone todos os vícios, bebedices, cigarros, abandone os palavrões e as palavras obscenas, gírias, palavras de baixo calão, as dívidas não pagas, que é pegar emprestado e não pagar o que deve. Abandone as mentiras, as fofocas, avarezas, assassinatos, abortos. Também aquele que pode fazer o bem e não faz, também peca. Está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então você que pode matar a fome de um pobre, de um necessitado, você que pode dar de beber a quem tem sede, você que pode agasalhar quem está com frio e não faz, você também está em pecado. Então abandonem todos os tipos de pecado, porque esta é a causa do sofrimento, esta é a causa das tragédias, das doenças, das enfermidades. Em Lamentações capítulo 3, versículo 39 diz: de que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Os homens desprezam as criancinhas, maltratam, matam os animais, destroem a natureza. Mas lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, o Altíssimo disse que chegará o tempo que ele destruirá aqueles que destroem o nosso planeta.
Então adorem apenas ao nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a Eretes, que o povo chama de terra, e as fontes das águas. O pecado do homem está cheirando mal às narinas do Altíssimo, e ele está tomando e vai tomar providências a respeito disso, não tenham dúvida. Então a mensagem das boas novas é essa. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependam-se dos seus pecados e cada um de vocês seja imergido nas águas em nome de Yahushua para a remissão dos seus pecados. Que assim seja e que assim seja.